Bom dia, povo abençoado, povo lindo, povo querido. Estamos aqui, amados, de volta com a nossa escola bíblica, de volta comigo. Porque até domingo passado o pastor Daniel, meu filho, meu garoto, fez uma cortesia para nós, né? Ele esteve ministrando sobre escatologia e nós vamos continuar no assunto escatologia, viu? O assunto que temos a tratar ainda, ele faz parte de um assunto escatológico, porque, lembra, aponta para o futuro, algo que vai acontecer. Eu quero nesta manhã exortar você a se preparar já, papel, caneta na mão, papel, caneta e disposição e desejo de aprender, né? Porque o Senhor tem muito a nos ensinar. Então, deixa o café aí do lado, ou então põe o cafezinho do lado, um gole de café, um café com leite, mas atenção aí naquilo que nós vamos falar para você, porque tenho certeza será um tempo de muito proveito para mim e para você, porque o Senhor quer nos ensinar a sua palavra. E eu quero já que nós oremos, entregando esse tempo ao Senhor, para que o Espírito Santo dele venha nos ensinar, porque é Ele quem nos ensina, queridos. Nós repassamos, nós somos canais nesse momento, daquilo que Deus quer falar conosco. E eu queria que você orasse juntamente comigo, entregando esse tempo nas mãos do Senhor. Vamos fazer isto? Pai querido e amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos primeiramente por esse dia lindo que o Senhor nos concede. Obrigado pelo dom da vida que o Senhor nos dá. Obrigado por podermos estar aqui, Senhor, e aprender mais da Tua palavra. Obrigado por teres separado este momento para nós, Senhor. Como nós te somos gratos. Muitos, Senhor, muitos ao redor do mundo gostariam de estar tendo esta oportunidade, mas são impedidos. E nós podemos aqui, Senhor, na nossa pátria, no nosso país, livremente estudar a Tua palavra, propagar o Teu Evangelho. Então, Senhor, nós pedimos que a Tua unção esteja sobre nós. Que o Senhor nos revele as profundezas da Tua palavra de uma maneira simples, mas que possamos crescer no conhecimento dela. Senhor, abençoe cada pessoa que está aí já sintonizando, assistindo. Deus, aqueles que estão levantando, dá a eles coragem para poder aprender a Tua palavra. Fica conosco, nos ensine, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ah, que bom, querido. Que bom. Eu estava com saudades, viu? Confesso que eu estava com saudades de estar com os irmãos. Mas vocês estavam entregues em boas mãos. Espero que vocês tenham gostado, né? Da aula que o pastor Daniel deu para nós. E nós vamos aqui prosseguir com este assunto, tá bom? Muito bem. Deixa eu já de antemão falar para você. Pastor, é a apostila. Não. Hoje nós não temos apostila, eu quero dar uma introdução à matéria. Vai constar da apostila depois, tá? E assim, por 2 vezes já eu fiz a apostila e pouquíssimas pessoas vieram buscar, tá? Na verdade, aquela apostila de anjos, acho que foram 3 pessoas que foram buscar e a de escatologia 2 pessoas. E eu imprimi um número razoável, próximo do número de alunos que nós tínhamos na escola bíblica. Então, para não acontecer isso novamente, assim, de eu imprimir mais apostila do que o necessário, você que tem interesse na apostila de papel, você manda um recado aí, tá bom? No WhatsApp, e nós vamos providenciar para você a apostila e você vai passar e vai retirar. Tá legal? Beleza assim? Tá bom então, tá? Então vamos em frente. E para a semana que vem, a apostila vai estar online, vai estar aí, como temos feito sempre, no Facebook. Você sobe lá e pega o link e você baixa a apostila e imprime, como muitos têm feito, acredito, né? Acho que muitos têm tido essa facilidade, tá bom? E eu que estou no tempo do ronfonfon ainda, né? Bom, vamos lá. O nosso assunto, queridos, agora é ressurreição dos mortos, tá? Mais para frente, no decorrer da matéria, nós vamos posicionar os irmãos como e quando ocorrerão as ressurreições, tá? Nós vamos estudar aqui quem, para quê, quando e como, tá?
haverá a ressurreição. Então, e nós vamos pegar aquilo que você estudou, lembra? Tribulação, milênio, lembra dessas coisas todas que você estudou? Lembra disso, né? Então nós vamos encaixar a ressurreição. Você viu algo superficial e nós vamos voltar ali e colocar você dentro da história do tempo, tá bom? Então hoje eu quero falar com você sobre a ressurreição. Eu queria que você abrisse comigo na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Abra aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, começando pelo versículo 12. Muito bem, diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, bem a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados. A palavra poderia ser ressuscitados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ok? Muito bem. Deixa eu falar com você um pouquinho já sobre esta passagem que nós lemos. Você viu que foi uma passagem um tanto quanto longa, tá? Por isso que eu falei que hoje eu quero dar uma introdução para posicionar os irmãos dentro do assunto de ressurreição dos mortos. Nós vamos ver, inclusive no Velho Testamento, que a palavra do Senhor nos fala sobre ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte: que havia pessoas na igreja, lá há 2000 anos atrás, que diziam que não existia a ressurreição dos mortos. Para você ter uma ideia, existiram dois grupos de pessoas no tempo de Jesus, que você já deve ter, você que lê a palavra de Deus, os evangelhos principalmente, você vai ver que havia dois grupos ali que vão aparecer bastante: os fariseus e os saduceus, tá? Eram os dois grupos principais que se opunham aos ensinamentos de Jesus. E havia uma distinção muito clara entre eles. Muito clara, muito clara. Os fariseus, um desses grupos, cria, que havia ressurreição dos mortos. O outro grupo, os saduceus, não cria. Este grupo não cria na ressurreição dos mortos, nem em anjos. Nós vimos aqui na matéria de anjos. Eu falei para você que os saduceus não criam em anjos. Então, havia pessoas que não criam na ressurreição dos mortos. Eu não sei se o Paulo se refere, se na igreja de Corinto esse grupo tinha influência, embora fosse na região da Grécia, Mas o fato é que havia na igreja em Corinto um grupo
de pessoas que diziam que não havia ressurreição dos mortos. O Paulo, no outro momento, vai falar que havia um outro grupo que dizia que já havia acontecido a ressurreição dos mortos. Então, o que nós queremos deixar claro para os irmãos aqui é o seguinte: o Paulo está dizendo assim, que vai haver, que existe ressurreição dos mortos. Eu vou mostrar para você depois os argumentos do Paulo, de outros apóstolos, de Jesus falando da ressurreição dos mortos, tá bom? Então, a princípio, fica essa informação para nós aqui. Vai haver ressurreição dos mortos. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. A ressurreição que nós vamos estudar aqui seria mais certo assim, existe a ressurreição e a ressuscitação, para ficar claro. Por exemplo, Lázaro, acho que a maioria conhece, se você não conhece a história de Lázaro, um homem que morreu, e Jesus, era muito amigo de Jesus, da família de Lázaro, Maria, Marta, e Jesus o ressuscitou, depois de 4 dias. Isso é uma ressuscitação. A filha de, né, oh meu Deus, fugiu o nome. Dorcas foi ressuscitado. E outras pessoas na Bíblia que morreram e foram ressuscitados. O filho da viúva lá de Naim, nos evangelhos registram essa história desse rapaz, do Lázaro. Só que essas pessoas ressuscitaram, meu irmão, e tornaram a morrer fisicamente. Então não é desse tipo de ressurreição que nós vamos falar aqui. Tá bom? Hoje em dia, por exemplo, a gente ouve às vezes falar de pessoas que estavam mortas e ressuscitaram por milagres de Deus. Não é desse tipo de ressuscitação que a gente vai falar. Nós vamos falar da ressurreição dos mortos, da espécie de Jesus. Por isso que Paulo fala aqui, ó, no versículo 23, ele fala: cada um por sua ordem, Cristo, as primícias. Jesus, ele foi e continua sendo até hoje o primeiro a ressuscitar dos mortos e não morrer mais. E a ressurreição que vamos falar aqui é do corpo. Porque alma e espírito não morrem. Tá bom? Nós já aprendemos isso aqui na escola, que o homem é um espírito, habita num corpo, né? E tem uma alma. Então o homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. E este corpo, ele é matéria, certo? Ele se decompõe, nós vamos ver isto. Aqui na própria carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, aliás, fica aí já, hashtag fica a dica, lição de casa para você já. Aqui é assim, já chego dando lição de casa. Você lê 1 Coríntios 15, porque este capítulo, a partir do versículo 12 que nós lemos, ele vai falar basicamente sobre a ressurreição dos mortos. E ele vai dizer assim, que aquilo que é mortal, esse corpo, vai ser revestido da imortalidade. Que isto que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Assim como nós temos um corpo terreno, nós teremos um corpo celestial. Então, nesta matéria, nós vamos tratar da ressurreição do corpo, repetindo, porque espírito e alma é a parte imaterial do homem. Você lembra disso? Se não lembra, eu estou relembrando você. Essa parte não morre. Então, Deus nos fez completos e todo o nosso ser tem que ser restaurado, querido espírito, quando nós nascemos de novo. A alma, estamos no processo de ganhar a nossa alma. E o corpo, que hoje morre, se decompõe, a ressurreição, da qual nós vamos falar aqui, ela restaura o corpo do homem, só que numa nova, vamos colocar assim, dimensão. Há um corpo preparado para nós. Nós vamos ver tudo isso dentro da matéria.
Um corpo glorificado, coisa linda, aleluia. Você que tem aí, ai pastor, as rugas, ai pastor, cai tudo, tá caindo tudo, porque o Paulo fala na carta dele aos Coríntios que quando o nosso corpo se corrompe, ele fala, esse tabernáculo vai cair. Lá no livro de Eclesiastes ele fala do corpo, ele fala quando os roedores, o telhado, as janelas que são os olhos, e meu irmão, a gente passa, não é? Os homens também são vaidosos, né? E creme para isso, creme para aquilo, e puxa daqui, puxa de lá, estica daqui, faz plástica aqui, faz plástica ali, é ou não é? Estica aqui, estica lá, tira a ruga daqui, mas chega uma hora, meu irmão e minha irmã, que não tem o que fazer, verdade ou não é? Vai caindo tudo, vai ou não vai? E pó, e olha, haverá um dia que nós não teremos mais essa preocupação, se é que você se preocupa com isso. Haverá um dia, meu irmão, que nós não teremos mais esse problema. Quando é? Quando nós somos glorificados, nós vamos ver isso, nós vamos ter um corpo glorificado, vai poder atravessar a parede. É mesmo? É. Filipenses que nós teremos um corpo igual ao de Jesus, querido. Aleluia. Tá bom? Então, nesta matéria, nós vamos tratar de tudo isso. Quando vai ser isso? Como? Olha quanta coisa linda nós temos a aprender. Então, a princípio, o que eu queria colocar para você é: haverá ressurreição dos mortos. Tá? O Paulo fala, vai haver ressurreição dos mortos. Ele fala assim, porque senão os que dormiram, no versículo 18, ele fala, os que dormiram, dormir aqui, meu irmão, os que morreram. A Bíblia usa essa expressão, dormir, tá? Referindo-se à morte. Inclusive em relação à ceia, o Paulo fala assim, ó, vocês que não tomam a ceia por causa de pecado e não querem se arrepender, ele fala assim, ó, por isso tem muitos fracos e doentes e não pouco os que dormem. Muitas pessoas pensam que isso é um sono espiritual. Não é, ele está falando que pessoas morreram. Por quê? A ceia do Senhor ela tem elementos poderosos. Mas então o dormir aqui, lá em Tessalonicenses, nós vamos ler esses versículos, Paulo fala assim, ó, irmãos, os que não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, dos que estão mortos. Tá bom? Então essa expressão sono, dormir na Bíblia, nesses textos aqui, está falando de morrer ou ter morrido. Então, nós vamos ter, eu ainda vou ler outros textos com você falando disso. E nessa matéria nós vamos estudar isso então, que vai haver ressurreição. Lembra? Não é essa ressurreição que a gente chama de ressuscitação. Ou seja, alguém morreu, que nem o Lázaro, o filho da viúva, Dorcas, e outras pessoas mais na Bíblia que morreram e ressuscitaram, só que morreram de novo e estão aguardando esta ressurreição. E nós vamos ver que haverá dois tipos de ressurreição, a dos justos e a dos injustos. Tá bom? Então é isso que nós vamos estudar aqui ao longo desses domingos, que eu tenho certeza serão abençoadíssimos para você. Essa questão de purgatório, isso é uma teoria que nós vamos expor aqui, que é uma teoria furada. Você vai ver que isso não é real. Depois da morte, nós vamos mostrar para vocês isso detalhadamente. A palavra diz assim em Hebreus, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disto o juízo, ou seja, reencarnação não existe. Vou repetir. Reencarnação não existe. É teoria falsa, é engodo, é engano. Jesus ressuscitou no seu próprio corpo, glorificado. Mas o próprio corpo que ele tinha passou por um processo, ele não ressuscitou em outro corpo, como a teoria da reencarnação afirma. Que você vai ressuscitando para evoluir, para aprender. Isso é fura. Nós vamos desmontar essa teoria aqui biblicamente, querido. Isso é uma das maiores mentiras teológicas que alguém possa afirmar. A do purgatório
e a da reencarnação. O limbo, tá bom? Nós já vimos que criança não vira anjo, lembra disso? Criança não vira anjo, não tem essas coisas não, querido. E nessa matéria, a ressurreição dos mortos, nós vamos ver isso. Onde estão os mortos? Estão todos no mesmo lugar? Aqueles que morreram crendo em Jesus, aqueles que não creram em Jesus, eles estão todos no mesmo lugar? Ah, não, eles estão no inferno. Querido, não tem ninguém no inferno ainda. Não tem ninguém no inferno ainda. Pastor, mas a Bíblia fala que lá no inferno, querido, ali é o Hades. Não vou mostrar para você as palavras que definem lugares. Nós vamos mostrar tudo detalhadamente para você nisso aqui. Que existe um lugar onde estão os mortos, os justos e os ímpios. Eles iam para um lugar, só que em lugares, em setores separados. Hoje, eles não estão mais no mesmo lugar. Por exemplo, havia um lugar em Caieiras, a cidade de Caieiras, tá, onde nós estamos. Não temos vários bairros em Caieiras? Temos Laranjeira, temos Esperança, Vitória, Pinheiro, Marcelino, temos vários bairros, não temos? Então imagina assim, ó, você passar uma linha como a estrada Tancredo Neves, que divide Caieiras. De um lado ficam os justos, não vou nem falar os bairros. Do outro lado os ímpios, para você falar, passou todo lado dos ímpios. Não, esquece isso. É assim, querido, tá? Que é um lugar chamado Hades ou Sheol, tá? Sheol no hebraico e Hades no grego. Muitas vezes na tradução, essas palavras são traduzidas por inferno, tá? Mas é o lugar dos mortos, o inferno mesmo, o inferno, onde as pessoas passarão a eternidade. Os ímpios, não tem ninguém lá ainda. Tá bom? Ok? Ai, pastor, mas quanta informação já! Pois é, por isso que eu quero apenas dar uma introdução. Estou mostrando para você como é importante nós estudarmos este assunto. Ok? Porque hoje fala assim, quem fez o mal está no inferno. Está numa sala de espera, querido. Você já foi ao médico, você viu lá, né? Antes de entrar no consultório, não tem lá a sala de espera? Pois é. Os ímpios estão numa sala de espera ainda, aguardando o lago de fogo, que é, entre aspas, o verdadeiro inferno. Tá bom? Ixi, quanta coisa você falou. Pois é. Então fique tranquilinho que nós vamos esclarecer tudo isso para você. E eles estão conscientes ou inconscientes? Ai, pastor, lá depois que a gente morrer, eu vou conhecer, a gente vai se conhecer, eu vou ver meu filho, eu vou ver meu pai, eu vou ver minha mãe. Diz que tinha um casal e o marido morreu primeiro e passaram-se os anos, a mulher morreu e os dois eram crentes, os dois serviam ao Senhor e chegou no céu, a mulher olhou assim de longe, viu o marido dela e correu em direção a ele para abraçá-lo, beijá-lo e falou, meu amor! E ele falou, meu amor, que nada, é até que a morte nos separe, vai para lá. Esse aqui é para descontrair, tá bom? Querido, vai haver o conhecimento, você vai ver que sim, mas numa dimensão diferente. Céu, querido, é outra coisa, é outra realidade. Essas relações, esses relacionamentos, a Bíblia fala, nós vimos isso, né? Que os mortos, eles são como os anjos, nesse ponto, não se casam, nem se dão em casamento. Lá não tem essas coisas, por isso aproveita aqui, tá? Faça tudo que tem que fazer aqui, porque lá não tem essas coisas. Então, olha quantas coisas nós não sabemos dos mortos. Eu fico triste, pesaroso, de constatar que muitos irmãos até têm medo de morrer porque tem dúvida. Você não pode ter dúvida, primeiro da sua salvação, tá? Ok? Muito bem? Que bom então, né? Bom, agora para falarmos de ressurreição, se é ressurreição, o que é um elemento muito importante que nós precisamos falar? Porque para alguém ressuscitar,
necessário é que tenha morrido. Exatamente. Então, antes de falarmos propriamente do assunto ressurreição, e lembra, não é uma ressuscitação. Morreu, eu ressuscitei. Aqui é ressurreição dos mortos, ou seja, é para não morrer nunca mais. Lembra? Fisicamente, o corpo nunca mais morrerá. Tá bom? Nós vamos ver para onde vai a alma e o espírito, para onde vai o corpo. Fica tranquilo. Mas antes de falarmos sobre ressurreição, para alguém ressuscitar, tem que ter morrido. Senão não tem lógica. E nós vamos ver aqui então 3 tipos de morte que a palavra de Deus apresenta para nós. Semana que vem eu vou estar com os PowerPoint bem arrumadinho para você, tá bom? Estou dando uma introdução hoje para você do que nós vamos estudar nessa matéria. Então a palavra de Deus fala de 3 tipos de morte. São elas a morte espiritual, a morte física ou natural e a morte eterna ou segunda morte. Vou repetir para você. Você vai ter tudo isso na apostila, mas eu vou repetir. Morte espiritual, morte física ou natural e a morte eterna ou segunda morte. O que são essas 3 mortes? Bom, primeira coisa. Morte, querido. Você já deve ter ouvido, quem sabe até falado, a seguinte expressão: morreu, acabou. Já viu assim? Já viu isso? Você acha que é assim? Se você pensa que é assim, deixa eu dizer para você, você está, eu ia falar redondamente, mas nem vou dizer redonda, quadradamente enganado. Porque morte não é o fim. Como não? Como não? Morreu? Não. Nananina, não. Morte, querido, é uma separação. A Bíblia trabalha a morte não como final, mas como a passagem de um estado para outro, de um lugar para outro. Então, morte é uma separação. E nós vamos ver, dentro desses 3 tipos de morte, que tipo de separação ocorre em cada uma delas. Mas tem 3 tipos de morte? Sim. No sentido de separar-se. A morte espiritual, a morte física ou natural e a segunda morte ou morte eterna, elas falam de 3 tipos de separação que existem. Tá bom? Então nós vamos definir cada uma delas porque é muito importante. Nós não vamos entender o que é e como será a ressurreição se nós não entendermos morte. Eu queria que você abrisse comigo primeiro em João, Evangelho de João, capítulo 5. Abra aí comigo. Evangelho de João. Tá? Está quase dando o horário de terminar a aula. Olha aí que coisa, né? Em João, capítulo 5, no versículos 28 e 29, eu vou ler isso aqui por enquanto, tá? Para a gente poder entender o que eu vou falar para você aqui agora. João 5, 28 e 29 diz assim: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, no lugar dos mortos, ele está falando do corpo, tá?
ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem aqui não é boas obras, querido, os que creram, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Tá ok? Então veja que Jesus, e nós vamos ver outros versículos a posterior, que nos falam que haverá dois tipos de ressurreição. Dois grupos, na verdade. Né? A ressurreição dos que creram, dos que fizeram o bem, e dos que não creram e, portanto, fizeram o mal diante de Deus. Ele não está falando de obras, está falando de atitudes diante de Deus. Porque, como você viu lá em Apocalipse, haverá um julgamento. E a Bíblia diz aqui no versículo 27, e deu-lhe o poder a Jesus, tá? De exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Quem julgará no dia do trono branco que você viu aqui, querido, será Jesus. E ele fala, e os mortos vão ouvir a minha voz. Ok? A palavra de Deus, quando ela fala de ressurreição, na maioria das vezes, ela não faz a distinção do tempo. Em Apocalipse, nós vamos ver isso. Que ele vai fazer a divisão de período entre a ressurreição dos mortos. Agora, para nós entendermos, vou repetir, essa questão da ressurreição, nós temos que entender essa questão da morte, ou das mortes que existem. Porque morte espiritual, morte natural e morte física vão mostrar para nós em que condição o homem estará quando morto. Porque tudo aquilo que o homem vai colher pós-morte tem que ser construído aqui, durante a vida. Antes da separação. Ok? Da primeira separação que existe, que é a separação espiritual, e das duas separações que existem, da separação espiritual e da separação física. Porque o terceiro tipo de morte eterna, né? Ou a segunda morte, esta, querido, é pós-morte. A morte espiritual e a morte natural, elas se dão enquanto o homem está vivo. A morte eterna, ou segunda morte, que é o terceiro tipo de morte que nós falamos, esta aí é pós-morte e não tem como tratar com ela. Não tem. Quem está incluso na segunda morte ou na morte eterna, já era, querido. Não tem como sair desse estado. Da morte espiritual, né? O homem pode sair. A morte física, ninguém escapa dela. Ou alguém aqui acha que não vai morrer fisicamente, a menos que Jesus volte antes que nós tenhamos morrido. Falando nessa condição. Mas, de uma maneira geral, assim, falando de uma maneira muito simples, todos nós sabemos que morreremos, excetuando o fato de a volta de Jesus ocorrer antes da nossa morte física, que nós vamos tratar disso aqui. Que você viu lá que é o arrebatamento. Ok? Então, se Jesus não voltar, se nós não formos arrebatados antes de morrermos, todos nós morreremos fisicamente. Então vamos definir aqui os três tipos de morte que existem. Eu vou definir de uma maneira rápida e vou dar os detalhes para você na próxima aula. Morte espiritual. Lembra, morte é separação. Coloque aí, morte é separação. Então, morte espiritual é o quê? É a separação do espírito do homem, do meu espírito, de Deus.
Nós vamos estudar isso aqui detalhadamente. Então essa é a morte espiritual, tá? É a separação do espírito humano, né, do espírito do homem de Deus. Muito bem. Morte física ou morte natural. Essa aqui acho que não tem, né, segredo. É essa que nós conhecemos. Que infelizmente está no índice avassalador aí, que essa pandemia aí. É a morte física, é essa morte comum a todos os homens. Certo? O que é? Separa o quê? Separa o espírito e a alma do corpo. Não importa a maneira pela qual a pessoa morre, se de doença, da maneira trágica aí, um atropelamento, assassinato, não importa. A morte natural ou física, ela é quando o espírito do homem e a sua alma se separam do corpo. Porque Paulo fala em Tiago, ó, o Tiago fala o seguinte, que o espírito sem o corpo sem o espírito está morto. Tá? E a terceira morte, e essa aqui é a morte eterna ou segunda morte. O que é a morte eterna ou segunda morte? É quando o homem, o seu espírito e o seu corpo, e a alma, né, se separarão definitivamente de Deus. Eu vou explicar isso para você agora, em rápidas palavras. Então, morte espiritual é a separação do espírito do homem de Deus. Morte física é a separação do espírito e a alma do corpo. Essa que nós conhecemos bem. A morte eterna é quando o homem será decretado, separado definitivamente de Deus. Vamos entender a diferença da primeira para a terceira. Todos nós estávamos mortos espiritualmente, sem Deus. Quando você aceitou a Cristo, quando uma pessoa aceita a Cristo, o que acontece? Ela nasce de novo no seu espírito. Então, o espírito dela é religado com Deus. Estamos separados de Deus. Vou voltar com você aqui e vou explicar direitinho. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos unidos a Deus novamente. Isto é o que você fez. É o que eu fiz e todos aqueles que creem em Jesus fizeram. Então você estava morto espiritualmente, agora você está vivo. Você estava separado de Deus. Enquanto você está vivo fisicamente, é possível corrigir a morte espiritual. Foi o meu caso, o teu caso, de todos que aceitam a Cristo. Então, enquanto a pessoa está viva fisicamente, não morreu, essa morte que nós conhecemos, ela tem a oportunidade de viver, de ressuscitar espiritualmente. Por isso que Paulo fala em Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos. Mortos como? Espiritualmente. Ok? Agora, a morte eterna é o quê? A pessoa está morta espiritualmente, não tem Jesus. Ela morre fisicamente. Ela entrou na segunda morte. Porque não tem mais como corrigir isso depois da morte. Não tem como. Por isso que essa teoria do purgatório, da reencarnação, é uma grande mentira. É um engodo. O homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, se eu morri espiritualmente, se eu morri fisicamente, estando morto espiritualmente, estando separado de Deus, eu já fui incluído no grupo daqueles que viverão a segunda morte, porque não tem como sair de lá. Porque a segunda morte, ela é decretada lá no trono branco. Vem comigo para o Apocalipse, para eu fechar com você.
Apocalipse. Tá? Capítulo 20. Ok? Versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, aqui ó, o Hades, a palavra que é Hades, deram os mortos que nele havia, e foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele, dentre os mortos, que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, ou seja, no mesmo lugar do versículo 14, que é a segunda morte. Então, morte espiritual, eu passei por isso, eu estava morto, aceitei a Cristo, revivi espiritualmente. Se eu morrer fisicamente hoje, eu não vou passar pela segunda morte, porque eu já tenho a salvação em Cristo. Se eu morresse sem ter a Cristo, eu morreria morto espiritualmente, morreria fisicamente e estaria hoje aguardando o dia da sentença final de separação eterna de Deus, que é a segunda morte. Ok? Pastor, nossa, primeira aula, mas tanta informação. Pois é. Por isso que eu falei, eu vou dar para você e vou parar aqui agora. Para você reassistir a escola bíblica de hoje. E domingo que vem, nós vamos voltar aqui com você e nós vamos abrir um pouquinho mais os 3 tipos de morte e começarmos a falar sobre a ressurreição. Porque para ressuscitar, necessário é que esteja morto. E nós vimos aqui esses 3 tipos de morte. Em qual condição você se encontra? Você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Então a morte espiritual não faz mais parte da sua vida. Você pode morrer fisicamente sem preocupação alguma. Você não aceitou a Cristo ainda? Está nos assistindo? Faça isso agora, em nome de Jesus. Porque senão, ao morrer fisicamente sem ter nascido de novo, a morte espiritual se consumará. E você estará enquadrado nesse que nós vemos aqui, na segunda morte, aguardando a segunda morte, que será o dia do juízo final, a sentença, quando Jesus vai dizer aquilo que ele falou, que você deve ter lido, a gente viu em Apocalipse. Apartai-vos de mim. Ou seja, nunca mais o homem terá um acesso a Deus. Separação eterna de Deus. A segunda morte ou morte eterna. Ok? Deus te abençoe. Já já estamos aí com um culto abençoado. Até já!